Olá pessoal, o outono está chegando ao fim neste sábado, dia 20 de junho, às 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. Começa o inverno no hemisfério sul. A palavra de ordem é monitoramento. O regime de chuva e temperatura pode variar muito com relação à previsão ao longo dos próximos meses. Mas hoje nós da Ampere Consultoria trazemos aqui para vocês um conteúdo super especial com as últimas atualizações dos principais institutos de pesquisa em meteorologia para essa estação que está chegando aí, batendo a nossa porta. E vamos falar também como termina o outono, quais foram os principais destaques ao longo da última estação. E para começar a nossa avaliação do inverno de 2020, vamos ver o que aconteceu no decorrer desses últimos meses, durante o outono. Tivemos vários meses aí ao longo da última estação com déficit de chuva na região sul do país. A contribuição de formação de bloqueio no Pacífico, oscilação antártica positiva, um contraste térmico entre as águas do Oceano Atlântico e também a neutralidade climática, de certa forma, do Pacífico Equatorial, acabou contribuindo para que grande parte do centro-sul do país passasse o decorrer dos últimos meses aí com chuva abaixo da média normal climatológica em grande parte do centro-sul. Apenas no mês de maio, particularmente falando, na última semana de maio, lá por volta do dia 22, é que a chuva conseguiu ganhar um pouco de intensidade, e se espalhar de forma mais bem distribuída pelas áreas da região sul, pelas bacias do sul. E aí sim as coisas começaram a melhorar, o cenário de chuva voltou a ficar um pouco mais frequente, um pouco mais volumoso, tanto que no decorrer deste início de junho já tivemos aí por volta do dia 10 uma chuva mais significativa, que trouxe inclusive subida de energia natural afluente, inclusive na região da bacia do Rio Iguaçu, também na região de Itaipu. Mas antes disso, o sul chegou a registrar um dos piores índices de energia natural afluente dos últimos 90 anos, Então foi uma situação bem crítica, o Brasil Central já estava começando a secar, então a gente via que as áreas do Sudeste e Centro-Oeste estavam obedecendo a normal climatológica, As chuvas nessas áreas já começaram a diminuir a partir do momento que a gente começou a estação de outono, e as instabilidades migraram então para o extremo norte do Brasil e começou a chover mais forte na faixa leste nordestina. E para as temperaturas ao longo desse outono, diferente do ano passado, quando a gente tinha o El Niño, deixando a atmosfera mais aquecida, atrasando as ondas de frio durante a estação de outono, esse ano o frio chegou mais cedo, chegou na época certa, tivemos diversas ondas de frio derrubando a temperatura, inclusive uma das mais intensas até agora foi aquela que aconteceu por volta do episódio de chuva que aconteceu depois do dia 22 de maio, e aí foi nesse cenário que a gente conseguiu esse ano registrar temperaturas mínimas abaixo da média normal climatológica em grande parte do centro-sul do país. Se a gente puxasse o histórico lá do ano passado, 2019, a gente ia conseguir identificar uma grande diferença, entre o frio que chegou lá naquele período de 2019 sob a influência de um El Niño e esse ano que a gente estava em neutralidade climática. E é importante comentar aqui para quem acompanha, as variações do ONI Index, principalmente, que marca lá se tivemos El Niño, se tivemos Laninha, em que fase estávamos, no padrão de temperatura da superfície do mar lá no Pacífico Equatorial, que a gente até teve a NOAA aí marcando os quadradinhos do ONI Index como uma oscilação positiva. No entanto, a gente não viu acoplamento entre oceano e atmosfera que fizesse jus a essa resposta, esse aquecimento que a NOAA acabou marcando. Tanto que a gente, como meteorologistas, alguns comentam que a gente acha que aquele quadrinho ainda vai ser revisado e eles podem voltar atrás nesse posicionamento deles. Mas, de fato, não tivemos aí nenhum fenômeno como El Niño influenciando, e a neutralidade foi que comandou no decorrer dos últimos meses. Bom, dito isso, já que a gente está de olho tanto nas oscilações, está de olho na oscilação antártica, muitas vezes nos nossos produtos diários, nas nossas previsões diárias, estamos também de olho nas diferenças de temperatura do Oceano Atlântico, Oceano Pacífico, a palavra de ordem, como a gente já começou esse vídeo falando, para a estação que vem por aí, não deixa de ser a palavra monitoramento. A gente tem diversas oscilações no globo que dependem muito intrinsecamente da variação da temperatura dos oceanos, e é para isso que a gente vai olhar com bastante cautela nos próximos meses aí, para determinar como é que vai ser a qualidade da chuva
na região sul do país durante o inverno, no Brasil Central lá no início do próximo período úmido. Só que tem um detalhe, sob neutralidade climática no decorrer dos últimos meses, a gente não tem uma resposta muito clara ainda da atmosfera sobre, né, essa influência de um oceano Pacífico Equatorial neutro, mas um pouco mais resfriado, não temos uma resposta direta. Então isso faz a gente entender que ao longo desse inverno de 2020, ao longo principalmente dos primeiros meses do inverno, a gente vai depender muito mais de oscilações, outros tipos de oscilação, como oscilação Madden-Julian, por exemplo, oscilação antártica, circulações mais locais. Então tudo isso vai fazer a gente ter mais atenção, ficar de olho. E claro, não tô excluindo aqui a possibilidade de termos ou não um fenômeno Laninha até o final do ano. Isso daí vai ser determinado mais pra frente. O que eu quero dizer é que independente da nomenclatura, independente de ser Laninha ou não, a gente já tem um Oceano Pacífico Equatorial em resfriamento, mas que nesse momento não tem tanta resposta com a circulação geral da atmosfera, então a gente vai ter que olhar para outras oscilações. De qualquer maneira, como eu sei que muito dos espectadores, né, tanto da área de energia, quanto do agro, quanto os curiosos da meteorologia em geral, ficam de olho no Pacífico Equatorial, hoje a gente comenta aqui quais são os principais destaques relacionados à variação de TSM, temperatura da superfície do mar, lá no Pacífico Equatorial. Então, no decorrer, principalmente do final de maio e início de junho, a gente começou a ver indicativos, inclusive águas mais profundas, resfriadas, aflorando na faixa equatorial do Pacífico. E por isso, né, passamos da neutralidade com viés quente para neutralidade com viés frio, né? As temperaturas da superfície do Oceano Pacífico Equatorial, então, agora apresentam águas mais resfriadas do que comparadas ao início do ano. E a gente vai continuar, segundo a maior parte dos modelos de previsão, tem o modelo da NASA, tem o CFS-V2, tem uma gama de modelos indicando que esse resfriamento continua a acontecer e se intensificar um pouco mais no Oceano Pacífico Equatorial ao longo dos próximos meses. A gente ainda não determina, né? Não bate o martelo em nenhuma informação, é muito cedo ainda para falar se vai ter ou não uma laninha, se vai ter ou não a continuidade da neutralidade, isso a gente vai monitorando. O que importa é, a gente vai ter a neutralidade ainda com um viés frio para esse decorrer do inverno. E aí, beleza, dito isso, o Instituto Internacional, aí, o IRI, né, um dos mais respeitados também na área que a gente acompanha muito, soltou, né, o último gráfico dele agora no comecinho de junho com as probabilidades de ocorrência de El Niño, Laninha e neutralidade. Então, atenção na barrinha azul, que é a possibilidade de uma laninha, aumentando e ficando até para ali com a neutralidade. Por isso que a gente está considerando até o que os institutos internacionais chamam de Laninha Watch, ou seja, você fica de olho para ver se vai acontecer ou não, se vai se configurar ou não o fenômeno Laninha, tá bom? No decorrer dos próximos meses, a expectativa, segundo dados do CFS-V2, um modelo global de circulação, a gente ainda vai continuar com esse resfriamento. Olha só, o trimestre agosto, setembro, outubro é de resfriamento em toda a faixa equatorial. E aí a gente já vai direto para os impactos disso, né? Independente aí de a neutralidade não exercer grande influência, o que os principais institutos de pesquisa em meteorologia estão falando sobre o regime de chuva ao longo desse inverno. Então pegamos o trimestre aí, junho, julho e agosto, do IRI, do C3S, que inclui modelos como o ECMWF, o Meteor France, e pegamos também a previsão aqui do país, né, produzida pelo CPTEC, pelo INMET e pela FUNSEMI. O que eu queria chamar a atenção era para esse padrão característico aí, já é um inverno, né? O inverno costuma ser seco em todo o Brasil Central, mas os principais institutos de pesquisa já delimitam grande parte das áreas do centro-oeste e sudeste do Brasil como sendo áreas que em potencial vão registrar um inverno mais seco que a normalidade. Heloísa, isso quer dizer que não vai chover em momento nenhum? Quer dizer que a gente vai passar por um período de tempo muito seco? Olha, vamos ter aqueles problemas típicos da estação de inverno, que são o aumento do número de queimadas, a piora consecutiva na qualidade do ar, vários dias sem registro de nenhuma chuva em algumas áreas do Brasil Central e, claro, queda na umidade relativa do ar durante as tardes. A gente já está vivenciando isso em alguns dias da estação de outono, isso é normal. Que em algum momento e outro vai ter alguma instabilidade que chega principalmente ali entre São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, isso ok, isso é fato. Agora, esperar a chuva mais significativa nessa época do ano em áreas mais ao norte, mais do Brasil Central,
aí já fica difícil, tá bom? E além disso, uma das consequências de bater o olho num mapa desses e pensar que a estação de inverno pode ser mais seca que o normal, é pensar que na maior parte do tempo a gente vai estar com uma configuração na atmosfera que não é favorável para a entrada de chuva no Brasil Central. E quando chegar lá na reta final do inverno, já de olho no próximo período úmido, alguns institutos de previsão, inclusive eu queria destacar aqui um dos nossos parceiros, né, doutores em meteorologia, lá do grupo DINAC da UFAL, já estabilizam a previsão para o mês de setembro, outubro também, de dificuldade da regularização da chuva em áreas do Brasil Central. Então a gente corre o risco de passar por um inverno mais seco e depois por um início de primavera com dificuldade de regularização na chuva no Brasil Central. Lembrando que a primavera só começa lá no dia 22 de setembro e até lá as previsões podem oscilar bastante, mas por enquanto esse é o cenário climático previsto aí para o decorrer dos próximos períodos. Em setembro ainda, né, para quem tá ligado na área de energia, a gente já vê a chuva um pouco mais expressiva, acima da média, se espalhando por algumas áreas da região sul. Isso, de fato, vai acabar mantendo a chance da região sul ter alguns momentos de elevação da energia natural fluente, como já vem acontecendo, como está previsto para acontecer nesse finalzinho de mês. Isso não quer dizer que o inverno inteiro a gente vai ter sustentação desse padrão no sul. Por quê? Porque a previsão é de que na maior parte do tempo a gente tem aí chuva abaixo da média em algumas áreas do centro-sul também, baseado aqui nessas conclusões, tanto do IRI, quanto do CPTEC, quanto do C3S, tá bom? E olha só, uma coisa interessante que eu trouxe aqui também na nossa apresentação é com relação às temperaturas, porque hoje os mapas estão muito contaminados com essa previsão de chuva abaixo da média para os próximos meses. Então a maior parte dele está jogando temperatura acima da média na maior parte do centro-sul, Brasil Central. Isso significa que a gente não vai ter ondas de frio que provoquem inclusive algumas alterações na carga, na energia do país? Não, já no comecinho do mês de julho, já agora nessa reta final do mês, tem massa de ar polar prevista para adentrar no centro-sul, tem queda acentuada na temperatura. Aliás, a gente dá um destaque aqui, né? Os primeiros dias do inverno, inclusive o segundo final de semana da estação de inverno, já deve ser marcado por uma temperatura mais baixa no centro-sul, inclusive com risco para monitoramento, né? Onde tem mais risco, que são as áreas mais altas do sul e sudeste, para geada. Tá? Então isso não quer dizer a ausência completa de frio, isso quer dizer que na maior parte do tempo a massa de ar seco predominando, as coisas estando com tempo seco, o sol, né, a radiação solar acaba aquecendo e facilita para que a gente tenha no final das contas, né, um saldo positivo de temperatura no Brasil Central, mas isso pode mudar ao longo dos próximos meses e a gente vai trazer atualizações aqui para vocês, tá bom? E também, claro, a gente algumas vezes mostra aqui o De Olho no Tempo da Ampere, a gente traz os destaques da meteorologia. E a gente tem produtos especiais e serviços por trás de tudo isso. Se você precisa de auxílio na sua tomada de decisão, no dia a dia, nossos vídeos são diários, nossos vídeos de clima são semanais. Entre em contato com a gente vai ter o prazer de apresentar todos os nossos serviços aí de monitoramento em meteorologia. E lógico, a gente traz também a visão de vários institutos, a gente faz um compilado aí de todas as informações disponíveis no mercado para que você tenha o melhor direcionamento aí na sua tomada de decisão, tanto na área de energia quanto na área do agro, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Esses são os destaques da estação de inverno de 2020 neste momento. Como a gente viu, olha só, tem umas 20 oscilações aí que a gente pode ficar de olho, que a gente pode ficar atentos, né, ao longo da estação de inverno para acompanhar e para saber como é que essas oscilações vão interagir com o regime de chuva e temperatura do Brasil. E é isso, pessoal. Essa é a nossa análise e previsão de hoje. Eu espero que todos vocês tenham um excelente primeiro final de semana da estação de inverno, com muita saúde, muita paz, cuidado, né, nesse período de pandemia. A gente não sabe quando isso vai terminar, tem diversas incertezas ainda permeando toda essa situação. Mas nós da Ampere Consultoria estaremos aqui com vocês, independente da pandemia, a gente segue de home office, trabalhando normalmente e tamo junto. Um grande abraço a todos vocês, tenham todos um excelente final de semana.